Bem, meus amigos, nessa nossa postagem noturna de hoje, nós vamos abordar um tema que está em voga no dia de hoje. Mas não é o coronavírus, não. Mas o racismo nos Estados Unidos. Se eu tiver a oportunidade de ver, no dia 25, um afrodescendente totalmente mobilizado pela polícia, dizendo que estava asfixiado, e o policial teimou em colocar a perna sobre o pescoço dele e ele veio acabar a falecer. Né? Minneapolis fica no estado de Minnesota. Vou mostrar para vocês. E os protestos começaram a pipocar por todos os Estados Unidos, principalmente no estado de Minnesota, onde está a cidade de Minneapolis, onde aconteceu o caso fatídico. Né? E os protestos então começaram a assolar por todo o país, principalmente no estado de Minnesota, muito especialmente na cidade de Minneapolis. Minnesota, apesar de estar no norte dos Estados Unidos, que é uma parte dos Estados Unidos bem menos racista do que o sul, a gente sabe que os Estados Unidos, que se dizem o principal defensor dos direitos humanos, sempre foi um dos países mais racistas do mundo. Racismo nos Estados Unidos existe não só com a população afrodescendente, mas com a população indígena. E durante o período que recebeu um grande número de imigrantes, contra esses imigrantes que vinham principalmente da Irlanda, né, e de outras partes da Europa, da Itália. Então os Estados Unidos sempre foram um país muito racista, apesar de se dizer que é a maior democracia do mundo ocidental, do mundo moderno, mas o racismo sempre esteve em voga nos Estados Unidos. Se não, vejamos, por que houve a Guerra Civil Americana entre 1860 e 1864? Foi por causa do racismo. Os estados do norte mais ricos, anti-escravocatas, contra os estados do sul, que eram chamados os estados confederados, que eram mais agrários, e eram contra a abolição da escravatura. Nesses 4 anos de guerra morreram milhares e milhares de americanos. Quando eu digo americanos, aí americanos dos Estados Unidos, estadunidenses. Né? Finalmente, o norte vence a guerra e o presidente Abraham Lincoln, ele concede, através de uma emenda lá, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Inclusive os negros, muitos deles lutaram pelo norte. O norte, afinal de contas, uma das bandeiras do norte era justamente a abolição da escravatura. Tá? Mas sempre continuou, não só no sul, como no próprio norte, Minnesota fica no norte, o ranço racista perdurando nos Estados Unidos. Vejam que até a década de 60, né, Rosa Parks, Martin Luther King lutaram muito contra isso, uns pacificamente, os Panteras Negras de uma maneira mais radical, contra esse racismo que sempre perdurou nos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul. O sul queria se separar dos Estados Unidos, criar os Estados Confederados do Sul. A capital seria na cidade de Atlanta. Inclusive chegou a ser a capital dos Estados Confederados do Sul na época da Guerra da Secessão. Secessão quer dizer separação. Tá? Então sempre esse ranço persistiu. Até a década de 60 você entrava num restaurante, tinha bebedouro para black, bebedouro para white, black, negro, bebedouro para white, branco. Tá? Você estava no ônibus, entrava no ônibus, os negros sentavam atrás, os brancos sentavam na frente, tá? Restaurante, as mesas mais bem localizadas para branco, as localizadas no interior do restaurante para negro, às vezes alguns restaurantes nem podiam ser frequentados por negros.
Então esse ranço racista sempre existiu nos Estados Unidos da América. Isso não é de hoje. Você vê que de vez em quando acontece um evento desse aí, começam a pipocar manifestações, certo? Contra esse racismo exacerbado que existe nos Estados Unidos, que se diz defensor dos direitos humanos, mas indiscutivelmente é um dos países mais racistas do mundo. Tá? E essa guerra da secessão, da separação, aconteceu justamente por causa disso. Mesmo o norte anti-escravocrata tendo vencido a guerra, e isso ainda existem clandestinamente organizações racistas como a Ku Klux Klan e tantas outras, agindo nos Estados Unidos. Tá? Estamos cansados de ver. Um filme que mostra muito bem isso aí, com Gene Hackman, já é um filme bem antigo, que vale a pena você assistir. É um filme chamado Mississippi em Chamas. Mississippi é não só um rio dos Estados Unidos, como Mississippi também é um estado dos Estados Unidos. Mississippi, Arkansas, Geórgia, né? Nebraska, são alguns desses estados localizados no centro-sul dos Estados Unidos, onde perdura, Tennessee, onde perdura ainda em larga escala o racismo. O próprio Nova York, o racismo existe de uma maneira exacerbada, existem bairros em Nova York onde o negro ele é segregado, como Harlem, como Bronx. Né? Só para mostrar aí para vocês, pessoal que gosta de basquete, como o negro é segregado dentro da própria Nova York, a cidade mais cosmopolita, uma das cidades mais famosas do mundo, se não for a cidade mais famosa do mundo. Você vê, por exemplo, que tem um time de basquete que não disputa a NBA, que só faz apresentação, que é formado só por negros. Certo? A origem desse time de basquete é o bairro do Harlem. Como é o nome desse time de basquete? Eu até vi esse time de basquete jogar aqui na década de 70. Armaram uma quadra no meio do Nilzinho Santos e eles fizeram um show aqui. Depois assisti em 82, em Belém, a mesma coisa, no ginásio da Escola de Educação Física lá de Belém. Os Harlem Globetrotters. São negros da comunidade do Harlem. Tá? Então, isso que aconteceu em Minneapolis foi mais uma demonstração efetiva de que os Estados Unidos são indiscutivelmente um dos países mais racistas do mundo, principalmente com a comunidade negra, né? Comunidade afrodescendente, né? Mas os hispânicos também são escantilhados. E vejam que o país, Estados Unidos, é um país, certo? Onde as suas origens, certo? Alguns dos principais membros formadores da identidade cultural americana vieram de outros confins do mundo, né? Europa, América Latina, África, tá? Então, a comunidade hispânica, por exemplo, é uma comunidade altamente discriminada. Tá? Tão discriminada que a gente sabe que o Trump aí, ele pretende fazer um muro de 2.700 quilômetros, fechando a fronteira dos Estados Unidos com o México. Onde não tem muro, tem rio. Tá? Então, gente, o racismo sempre existiu nos Estados Unidos. Tá? E de vez em quando acontecem fatos como este que aconteceu no último dia 25, na cidade de Minneapolis. Só que gosta de basquete, tem um time lá em Minneapolis chamado Minnesota Timberwolves. Né? Foi mais um fato que vem mostrar para a comunidade internacional, para o mundo, o quão racistas são o país, Estados Unidos da América. Né? Então essa era a nossa deixa de hoje. É um dos assuntos que eles têm, tirando esses assuntos aí relacionados com a pandemia, um assunto que tem sido muito divulgado aí nos diversos canais de televisão. Tá? Essa era a deixa de hoje.
Grande abraço a todos. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? E dê um like ou lá um dislike lá no nosso áudio de hoje, que foi sobre o racismo nos Estados Unidos. Grande abraço a todos e meu cordial boa noite.